Pessoal, quem ainda está no café, no coffee break, gentileza, vamos retornando para o nosso próximo painel. Minha voz chega lá fora. Primeira chamada. Primeiro sinal, boa. Gabriel está aqui também. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos dar início aqui ao segundo painel do dia. Queria, primeiramente, me apresentar. Eu sou Monique Gonçalves, eu sou vice-presidente do Comitê de Energia da Britam. Na minha vida real, como diz Leonardo, eu sou funcionária da Shell, trabalho com Policy Advocacy de renováveis e também relações governamentais pela Shell. É uma satisfação enorme estar aqui novamente nesse seminário, 19º Seminário de Energia da Britam. Para quem acompanha a casa aí de longa data, como é meu caso, é uma satisfação muito grande nós estarmos aqui reunidos novamente para esse dia de muitos debates, muito rico esse momento para todos nós. O próximo painel, então, nós vamos falar hoje agora sobre papel e crescimento das energias renováveis. Estarei muitíssimo bem acompanhada aqui, vou já apresentar os nossos 3 painelistas. Antes disso, queria falar que energias renováveis, não é? E falar de Brasil, o papel do Brasil, né, na descarbonização. E desse tema é quase que desnecessário, né? O inglês é aquele "it goes without saying". O Brasil tem uma vocação, sem dúvida alguma, né, em recursos naturais de diversas fontes, sabemos disso. E essa diversificação, né, esse país abençoado. Mas eu acho que tão importante quanto falarmos, né, de energias renováveis é nós expandirmos essa conversa, esse debate. Por isso que eu estou muito contente hoje de nós termos aqui, nós vamos ter 3 representantes de 3 segmentos que só crescem no Brasil e no mundo, e com seus papéis, inclusive, isso é o mais interessante, né? Sendo discutidos e diversificados, como é o caso dos biocombustíveis. A gente vai ter aqui uma apresentação bastante interessante a esse respeito, mas, de igual maneira, em relação ao hidrogênio, que é o tema que tanto se debate, né, neste momento, e o Brasil com esse potencial gigantesco, qual vai ser o futuro do hidrogênio, como o nosso país consegue se inserir nesse posicionamento estratégico de longo prazo, e biogás, que também só faz crescer a cada dia e traz aí uma nova frente, um novo potencial. Então, eu acho que é um olhar para energias renováveis de forma muito ampla, mas a gente tentando olhar para essas três potencialidades, né, do nosso país. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar aqui os nossos painelistas. Começar pelo Gabriel Kropsch, falei certo, né? Gabriel, por gentileza. Gabriel é vice-presidente da Biogás desde 2013, é formado em administração de empresas pela PUC-Rio, com MBA pela UFRJ e cursou o programa OPM pela Harvard Business School. Depois de trabalhar na Trump Oil Brasil e na Tobras Distribuidora Terrana, Gabriel focou na área de bioenergia e gás e, no momento, atua nas empresas Senergás e Aspro Serviços em cargos de diretoria. Além disso, é sócio na NPR Gestão de Recursos. Gabriel, obrigada pela sua presença. Apresentar agora o professor Paulo Emílio Valadão de Miranda. Por gentileza, professor. Ele é professor titular na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, chefe do Laboratório de Hidrogênio do Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação e pesquisa em engenharia, COP-UFRJ. Possui doutorado, mestrado e bacharelado em engenharia metalúrgica e de materiais pela UFRJ e pós-doutorado desenvolvido na École Centrale de Paris e na Université de Paris-Sud, França. É presidente da Associação Brasileira de Hidrogênio, membro do Conselho de Administração da International Association for Hydrogen Energy, representante brasileiro na International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy, membro do International Advisory Board do European Fuel Cell Forum, membro do Conselho Científico Internacional da ENGIE e editor-chefe da revista científica Matéria. Obrigada, professor.
E, para completar aqui o painel, vou apresentar agora Ricardo Carvalho. Por favor, Ricardo. Engenheiro químico de formação pela Universidade Federal do Paraná, com MBA em Agribusiness pela IAPAR e MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral, com trajetória profissional de cerca de 25 anos consolidada no setor de energia e bioenergia, no setor de açúcar e bioenergia, em posições executivas onde desenvolveu expertise no mercado global e liderou a área comercial. Na BP Bung Bioenergia, desde 2019, é diretor nas áreas de trading e logística e negócios agrícolas, sendo responsável pela comercialização de etanol, CBIOS, açúcar, bioeletricidade e biomassa, e pela gestão de fornecedores e parceiros de cana-de-açúcar. Vou tomar meu assento para nós darmos início. Pronto? Perfeito, está funcionando. Nós vamos fazer o seguinte, para dar início, cada um dos painelistas vai fazer uma apresentação, vai fazer uma abertura, e depois nós abriremos para perguntas e respostas. Então, acho que, para dar início, Gabriel, eu te convido, pode ser? O primeiro aí a fazer a sua apresentação. Obrigada. Vamos ver. Certinho. Bom, pessoal, primeiro, bom dia a todas e a todos. Obrigado a Christian por essa oportunidade. Eu acho que dos 19 seminários, eu participei de uns 10, mais ou menos, então assim, já tem bastante tempo que a associação participa. Sempre é um prazer estar aqui, principalmente num evento de relevância no Rio de Janeiro, que é a minha casa, então sou suspeito para falar. Bom, então, rapidamente, primeiro apresentando a associação está fazendo 10 anos esse ano, começamos em 2013, hoje são mais de 150 empresas associadas. E eu queria fazer um pouquinho de contexto, né, e desmistificar algumas coisas que a gente escuta muito, quando se fala assim, não, nós estamos na transição energética. A transição energética, ela é eu falo assim, que é uma miragem, como a gente está vendo nos filmes, né, o cara rastejando no deserto, e ele vê aquele oásis assim na distância, e conforme ele vai se encaminhando para o oásis ele vai ficando mais longe. A transição energética é a mesma coisa. A matriz hoje mundial depende 81% dos combustíveis fósseis. Em 1990, a nossa dependência era exatamente 81%. Nos últimos 30 anos, nós não avançamos absolutamente nada em relação à dependência de combustíveis fósseis. Mas aí o pessoal fala, mas, Gabriel, o Brasil é diferente, né? Não, o Brasil não é diferente. Pelo contrário, a gente está pior. A gente fala assim, o Brasil tem uma matriz limpa, isso também não é uma verdade. O Brasil tem uma matriz elétrica relativamente limpa, mas a eletricidade ela responde por menos de 20% do consumo final de energia no Brasil. Os outros 80% vêm de outras formas de energia. Eletricidade não é uma fonte de energia, é uma forma. Dessas outras formas de energia, a maior parte vem de fontes fósseis. Então, hoje, no Brasil, efetivamente, nós temos 45% de fontes renováveis, 55% de fontes não renováveis. Por que eu digo que a gente está indo ao contrário? Porque, no passado, lá na década de 70, nós chegamos a ter 70% da nossa matriz energética originária de fontes renováveis. É claro que o Brasil cresceu muito desde aquele momento até hoje. Naquele momento, o consumo total de energia no país era da ordem de 50 milhões de toneladas equivalentes de petróleo. Hoje, a gente está em mais de 300. Então, o Brasil cresceu. Mas não é possível, Gabriel, você é maluco. Eu leio todo dia no jornal que as fontes solar e eólica estão crescendo. Estão crescendo, sim. As fontes renováveis, elas cresceram quase 9 vezes nesse período. O ponto é que, mundialmente, elas representam 2,2% da oferta de energia. E no Brasil também cresceram muito, quase 3 vezes, mas não acompanharam o crescimento da demanda, o desenvolvimento do país. E nós temos essa situação que ainda é relativamente positiva no mundo por conta do etanol, que é o que salva
a nossa cara, porque se não fosse o etanol, desculpe, a gente estava ferrado. Todo mundo fala muito da hidroeletricidade no Brasil, mas é uma fonte cujo potencial, basicamente, já foi exaurido. O que existe de oportunidade de explorar nova geração de energia hídrica é muito pouco. Tá? Então, isso posto... Bom, tudo bem, o Gabriel, o profeta do Apocalipse, veio aqui, o mundo acabou. Não, não é isso, gente. Tem solução. E eu vou mais além. A solução ela está aqui dentro dessa sala. Quando a gente está falando com empresas de energia e do setor de petróleo, a solução está aqui dentro. Por quê? Eu vou explicar. O biogás nada mais é do que a mesma coisa que o gás natural. Só que o gás natural, num processo geológico que demora 400 milhões de anos para fazer, a gente faz em 10 dias, num tanque, num digestor anaeróbio, fechado, num ambiente controlado, monitorado, enfim, com todos os processos otimizados. Mas é absolutamente a mesma molécula, é o metano, o CH4. A grande além disso, a grande vantagem é que ele é obtido a partir da decomposição da matéria orgânica. Então, todos os resíduos orgânicos, seja o resto de comida, seja os resíduos da produção da agroindústria, da suinocultura, da avicultura, de qualquer tipo de indústria no Brasil, da indústria sucrocoleira, todos esses resíduos orgânicos podem ser utilizados para produzir biogás. Então, você resolve dois problemas. Você está substituindo um combustível fóssil por um combustível 100% renovável, mas você, de quebra, está resolvendo um problema de saneamento, um problema de destinação desse resíduo orgânico que não poderia ser descartado na natureza. Por isso, a gente sempre fala que o biogás ele fecha o circuito da economia circular, porque você tem a produção industrial na agroindústria, a produção de alimentos, seja humanos ou para animais, e os resíduos, então, retornam como biogás para geração de energia, e o resíduo do biodigestor, o que é? É o fertilizante, que volta para a lavoura, fechando esse circuito. Mas será que isso é uma coisa que funciona só lá no laboratório da faculdade, ou isso é uma coisa de verdade? Gente, o Brasil tem um potencial calculado a partir da geração de resíduos dos diversos tipos orgânicos de mais de 120 milhões de metros cúbicos por dia. Poxa, mas isso é muito ou é pouco? Né? O mercado total, a produção total de Brasil de gás natural, por exemplo, é de 130 milhões. A gente reinjeta mais ou menos 70 milhões, sobra aí mais ou menos uns 60 para o mercado, efetivamente. Quer dizer, então, hoje temos um mercado de gás da ordem aí de 60 a 70 milhões de metros cúbicos por dia. Só a produção de biogás seria equivalente ao dobro desse potencial. Né? Então, dos diversos tipos de resíduos, e espalhados em todo o Brasil, e já é uma realidade. Mas então o que falta para o biogás decolar? Não falta nada, o biogás já está decolando. Acontece que é um mercado muito recente. A ANP ela regulamentou a produção e a comercialização de biometano, que é o biogás purificado, apenas em 2017. Então, a gente teve um avanço em 2018 e 2019, 2020, evidentemente, fechou tudo, e voltamos no ano passado e temos já várias plantas em operação, em escala comercial, e já mapeados, isso só dentro das empresas que fazem parte da Associação Brasileira do Biogás, mais de 80 projetos para entrar em operação até o final da década. Tudo isso já mapeado, com as datas de início. Mas por que só vai entrar lá em 2029? Muito simples. Hoje não se tem possibilidade de financiamento dessas plantas, então, basicamente, os empreendedores fazem uma, com o dinheiro que tem, depois fazem outra, depois fazem outra. Mas não tem linha de crédito? Tem muita linha de crédito. Todas as linhas de crédito, inclusive dos bancos oficiais, exigem 120% a 130% de garantia real. Né? O biometano não tem PPA, né? Não tem um contrato de longo prazo. Então, os empreendedores não conseguem se financiar. Essa é a realidade. Todo esse investimento que já foi feito, mais de 700 milhões de reais, foi todo feito com capital próprio. E o biometano é chave na descarbonização de algumas indústrias que são difíceis de descarbonizar. Né? Em inglês, as indústrias hard to abate. Algumas indústrias, algumas atividades econômicas são muito simples de descarbonizar, outras são mais complexas e, portanto, mais caras. A mais cara e mais difícil, provavelmente, pelo volume, pela escala, é o setor de transporte. E hoje no Brasil não é diferente, não só no combustível de aviação, mas também, principalmente, no transporte terrestre de passageiros e de cargas, que é o óleo diesel. Né? Quase 100% do transporte de carga hoje no Brasil e no mundo é baseado no óleo diesel.
O biometano é um substituto para o óleo diesel nesse transporte, já é uma realidade, inclusive no Brasil, e com a menor pegada de carbono que é possível hoje, podendo, inclusive, ser uma pegada de carbono negativa. Esses números são os números do RenovaBio, que é a Política Nacional de Biocombustíveis, mas que não considera a análise de ciclo de vida. Tem um projeto sendo discutido, que é o projeto de lei do combustível do futuro, que ele passa a contabilizar as emissões por todo o ciclo de vida, não só as emissões diretas. Então, considerando o ciclo de vida, o biometano tem uma pegada de carbono negativa, por ele ser oriundo dos resíduos e está evitando as emissões de metano pela decomposição da matéria orgânica. Então, já é uma realidade no Brasil, várias empresas hoje que estão utilizando o biometano para o transporte pesado, mas não só, na indústria também, na indústria de vidros, na indústria cerâmica, na indústria de siderurgia, na indústria, inclusive, de fertilizantes, utilizando a molécula do metano oriunda da biodigestão, que é o biometano, em substituição ao gás natural para a produção de fertilizantes, por exemplo. Então, já é uma realidade no Brasil. E no próprio setor agropecuário, evidentemente, através de uma série de iniciativas de aproveitamento, né, desses resíduos que, se fossem deixados ao léu, teriam suas próprias emissões pela decomposição da matéria orgânica. Você, coletando e aproveitando esses resíduos, você evita essas emissões. No setor elétrico, a mesma coisa. O biogás ele tem a mesma característica, como eu comentei, do gás natural, então você pode fazer geração elétrica a biogás com todas as vantagens de uma térmica a gás natural. Despachabilidade, enfim, todos os atributos da energia do gás natural, você pode utilizar com o biogás, com o benefício adicional de ser 100% renovável. Isso traz não só modicidade para o sistema elétrico, mas traz segurança. A gente tem que lembrar, o biogás é a única fonte de energia renovável que não é intermitente. As outras todas dependem de condições climáticas, inclusive a hídrica. É que a gente esquece, né? 2 anos atrás, a gente teve uma crise hídrica fortíssima. A gente esqueceu, foram só 2 anos. Né? Tivemos quase um apagão, o governo fez um leilão emergencial, pagando R$ 1.700 o megawatt. Né? Um preço normal aí é R$ 250, R$ 300. Então, só para vocês terem uma noção do desespero do governo. Depois choveu, o governo se arrependeu e está todo mundo tentando cancelar esses contratos. Mas isso é outra conversa. Mas o fato é, o biogás ele é super competitivo, né? E ele traz essa segurança para o setor energético. E aí, só para fechar, quando o mercado de petróleo começou, a refinaria era isso aqui, né? Lá nos 1800 e poucos, e produzia um produto só, que era o querosene. Esse era o objetivo do refino do petróleo, fabricar querosene iluminante. Hoje, uma refinaria de petróleo é uma unidade industrial que produz uma miríade de produtos. Quando a gente fala, né, e hoje o mercado de petróleo é o maior mercado de commodity do mundo. Quando a gente fala de biogás, o pessoal pensa nisso, né, aquele produtorzinho lá no interior de Santa Catarina, com 6 porquinhos e tal. Isso existe, tá, gente? E é legal, funciona, é bacana pra caramba. Mas o biogás no Brasil não é mais isso. Hoje a gente tem já em funcionamento unidades industriais, seja do resíduo da cana, seja de aterros sanitários, né? Enfim, injeção no duto, transporte via caminhão, são realidades que estão em operação. E todos os equipamentos, aí para fechar, o meu ponto é, por que eu digo que a solução está aqui dentro? Quem é do setor petróleo olha um negócio desse, é verdade ou mentira? Pô, eu conheço isso aqui, né? Vaso de pressão, medidor de vazão, análise, cromatografia gasosa, eu sei fazer isso. Todo mundo aqui sabe fazer isso. Então, toda a tecnologia, todos os equipamentos do setor de biogás vêm da área de petróleo e gás, vêm da área de refino. Então, é uma oportunidade enorme para as companhias de petróleo, não só as petroleiras, mas, inclusive, os prestadores de serviço, de se aproveitarem dessa oportunidade e surfarem essa onda. O objetivo da associação é ajudar vocês a surfar essa onda da transição energética com a gente. Muito obrigado. Gabriel, muito obrigada. Eu queria dizer que de profeta do Apocalipse você não tem nada, tá? Porque você só trouxe aqui um monte de boas notícias. Agora, aproveitar já para fazer uma pergunta antes de passar aí para o próximo painelista, né? Você falou que, olha, não falta nada, né? Eu anotei aqui, não falta nada para o biogás decolar. Você mostrou que tem, né? Tem regulação, a ANP, inclusive, já autorizou aí algumas plantas, já.
Talvez financiamento foi uma coisa ali que você trouxe como um desafio, mas se tivesse que apontar um item aí do que você gostaria de ver, não sei se é política pública, é mais demanda, o que seria? Se você tivesse... Você não é o profeta do Apocalipse, está trazendo agora, né, trouxe aqui um monte de boas perspectivas. Fala para a gente. A precificação do atributo ambiental. Né, hoje, o metano, é o que eu falei, ele é igual ao metano do gás natural, é o CH4, e ele é precificado pelo seu conteúdo energético. E ok, né, você pode fazer essa precificação. Hoje não existe no Brasil um mecanismo de precificação do atributo ambiental da redução de emissão do biometano. O RenovaBio, ele ajuda isso, ele vai metade do caminho. Né? Então, ele remunera o produtor de biocombustível quanto maior for a sua eficiência energética na produção, seja do etanol, seja do biodiesel ou do biometano. Mas não existe hoje um mercado regulado de carbono, isso talvez o ponto, se a gente tivesse que separar o ponto mais importante individualmente, seria a regulamentação de um mercado de carbono, que aí, através de mecanismos de mercado, vai precificar essa redução de emissão. E aí sim você vai ter uma correta remuneração para o investimento. Legal, excelente, obrigada. Vamos passar, então, para o professor Paulo Emílio. Vou deixar, Ricardo, você por último, hein? Por favor, professor. Obrigado. Eu tenho uma apresentação também, se eles pegarem aí. Inicialmente, obrigado pelo convite. Obrigado ao Carlos Peixoto, que tem uma mãozinha dele, com certeza. Queria dizer também que há 2 semanas atrás eu almocei com a embaixadora do Reino Unido lá em Brasília. Foi uma reunião muito interessante. E temos participado em várias coisas conjuntas, né? Então, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a questão de energia do hidrogênio e trazer também as ações da Associação Brasileira do Hidrogênio. Tá? Então, primeiro, eu vou falar na transição energética. O mundo já sofreu várias transições energéticas. Essa é mais uma, dos combustíveis fósseis para energias renováveis de várias origens e energia do hidrogênio. E nós vemos algo muito interessante, que é o seguinte: se nós olharmos os combustíveis que a nossa sociedade vem utilizando, gradativamente, nós estamos passando de um combustível para o outro e diminuindo a complexidade química, aumentando a densidade energética, diminuindo o conteúdo em carbono e aumentando o conteúdo em hidrogênio. Isso vem acontecendo espontaneamente. O problema que nós temos com isso tudo é que o mundo é muito ávido por energia. Para vocês terem ideia, nas 2 primeiras décadas do século XX, o mundo consumiu uma quantidade de energia semelhante a toda a energia que foi consumida durante todo o século XIX. E agora, no século XXI, em relação ao século XX, não está mudando muito, não. Para vocês terem uma ideia, nós hoje consumimos, no mundo todo, cerca de 600 hexajoule de energia. Joule é uma medida de energia. Hexajoule é 10 elevado a 18 joule. Um hexajoule representa a energia contida em 170 milhões de barris de petróleo. É isso que a gente gasta de energia hoje, mas não para por aí, não. Em 2040, 2050, nós já estamos chegando ou passando dos 800 hexajoule. E veja, nós precisamos muito de eficiência energética. Nós desperdiçamos muita energia hoje. A gente vê isso de diversas maneiras. Por exemplo,
Em algum lugar do Brasil que usa usina térmica para gerar eletricidade, que despacha essa energia para a cidade, que passa por transformadores e etc., do conteúdo energético original do combustível na usina térmica, na lâmpada incandescente, não essa aqui, chegam 2%. Nós, aqui no Rio, buscamos petróleo profundo no mar, né? A gente desce 2.500 metros de linha d'água, perfura 3, 4, 5 mil metros no fundo do oceano, obtém petróleo, obtém gás natural e produz gasolina, produz diesel, e andamos com os nossos carros na rua. Se nós pegarmos um carro nosso numa estrada absolutamente plana e retilínea, com o veículo com aceleração e velocidade constantes, nós vamos usar cerca de 18% do conteúdo energético do combustível para movimentar o veículo. Se for no trânsito da cidade, é 8%. Então, veja, o século XX nos proporcionou muito. No século XXI, nós temos que fazer alguns ajustes. Um deles é de eficiência energética. E o outro é de quanto carbono nós jogamos na natureza. Nós temos que descarbonizar. Então, uma atividade importante dessa transição energética para nós é a descarbonização. E queria dizer para vocês, então, que energia do hidrogênio é uma oportunidade para isso, porque o hidrogênio não contém carbono. Quando eu uso hidrogênio numa pilha a combustível para gerar eletricidade, eu não produzo CO2. O resíduo é vapor d'água, é água pura, limpa e cristalina. Os astronautas em naves que usam pilha a combustível para gerar eletricidade usam a água na nave espacial ou na Estação Espacial Internacional. Então, isso é uma grande oportunidade. O Brasil lançou um roteiro para a energia do hidrogênio muito precocemente, em 2005. Isso porque, em 2003, o Brasil já era cofundador da IPHE, a Parceria Internacional para o Hidrogênio e as Pilhas a Combustível na Economia. Agora, o Brasil está desenvolvendo o Programa Nacional do Hidrogênio, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Esse roteiro que foi feito em 2005, ele fez o Brasil criar áreas estratégicas e investir, principalmente em ciência e tecnologia, o que resultou hoje em patentes, tecnologias e empresas nessa área. Então, o Brasil hoje tem pilha a combustível, eletrolisador, ônibus a hidrogênio. Lá na COP, nós desenvolvemos um ônibus a hidrogênio, cujo primeiro protótipo foi demonstrado em 2010, o segundo em 2012, durante a Rio+20. O terceiro protótipo foi a primeira vez no mundo que um ônibus a hidrogênio foi usado numa Olimpíada. Foi a Olimpíada de 2016 aqui no Rio. Agora nós estamos terminando o quarto protótipo, que já está próximo a uma versão pré-comercial. Esse é um veículo muito interessante, porque ele tem tração elétrica. Tudo nele funciona com eletricidade. E, a bordo, ele tem uma pilha a combustível que usa hidrogênio armazenado no veículo e oxigênio do ar para produzir eletricidade. O veículo, ainda regenera energia cinética em energia elétrica em processos de frenagem e desaceleração.
Um ponto importante, que é a última etapa aqui nesse gráfico, é a descoberta de hidrogênio natural. Isso é muito interessante, veja bem, vários livros dessa área, publicados até muito recentemente, diziam assim: o hidrogênio não é encontrado na sua versão original no planeta Terra e, por isso, ele tem que ser produzido assim, assim e assado. Pois bem, existe hidrogênio no subsolo do planeta, inclusive aqui do Brasil. E, mais ainda, esse hidrogênio ele é abiótico. Ele não depende de decomposição de biomassas, como ocorre para o petróleo e para o gás natural. E ele é renovável. A água que percola no solo e se acumula em aquíferos muito profundos, solta vapor d'água que reage com minerais existentes no subsolo que produz hidrogênio que, eventualmente, se acumula em certos lugares. Então, no futuro próximo, com certeza, o Brasil terá poços de hidrogênio natural, como ele hoje tem de gás natural. Isso é algo muito novo, muito pouco conhecido, mas muito interessante, por ser a primeira vez que nós teremos um combustível de altíssimo valor agregado, alta densidade energética, sem conter carbono e renovável. Bom, a BH2 ela foi criada em 2017, vem atuando muito no Brasil nessa área de energia do hidrogênio desde então. Nós realizamos o 3º Congresso Brasileiro do Hidrogênio em maio desse ano e tivemos uma surpresa, veja só o interesse, né? Nós realizamos uma exposição empresarial e esperávamos ter até, quem sabe, talvez, 2.000 pessoas visitando essa exposição empresarial, pois tivemos 4.000. Então, veja, esse é o momento do interesse pela energia do hidrogênio, e nós temos aqui na sala o Rômulo Lima. O Rômulo é que cuida das nossas empresas associadas na BH2, e veja, há 2 anos e pouco atrás, nós tínhamos 3 empresas associadas. Hoje, nós temos 90. Veja que crescimento em tão pouco tempo, né? E agora nós estamos numa fase em que estão chegando grandes empresas se associando como empresas mantenedoras. São aquelas que realmente vão nos ajudar muito na condução desse processo, tá? Agora, para falar um pouco de hidrogênio no Brasil, queria dizer que o Brasil, que já tem essa matriz energética renovável, né? O índice de renováveis na matriz energética mundial varia aí de 13% a 15%, aqui no Brasil chega a uns 45%, e nós temos a possibilidade de produzir hidrogênio aqui a partir de combustíveis fósseis, com sequestro de carbono. Veja que esse é o método que mais se produz hidrogênio hoje, né? O mundo produz muito hidrogênio e consome hoje. São cerca de 100 milhões de toneladas por ano. Em 2050, depende de quem faz a projeção, varia de 500 a 600 milhões de toneladas. O Brasil terá uma participação importante nisso, porque, além de poder produzir por métodos muito conhecidos a partir de combustíveis fósseis, sequestrando carbono, nós temos muita disponibilidade de biomassa de rejeito e de manejo no país. Há um estudo do SEBRE e da EPE
que projetam que, no final dessa década, o principal método de produção de hidrogênio para fins energéticos no Brasil vai ser a partir de biomassas. E quanto ao biogás, tem um aspecto muito interessante, que é o seguinte: hoje em dia produz-se hidrogênio em larga escala a partir da reforma a vapor do gás natural, reforma metano. O biogás nos dá a oportunidade de fazer a reforma a seco, com CO2. E isso é uma maneira de usar CO2, o que faz com que possamos ter emissões negativas de CO2 na produção de hidrogênio, o que é muito importante. Com esse potencial de biogás que temos, né, nós poderemos realmente produzir quantidades muito significativas de hidrogênio no Brasil. Nós também temos locais, principalmente no Nordeste, no Sudeste e no Sul do Brasil, onde a energia eólica é muito favorável. Em vários locais do país também energia solar. Isso nos permite fazer eletrólise da água em larga escala no país, também para produzir hidrogênio. Nós temos hoje vários projetos importantes nessa área de energia de hidrogênio no Brasil. Não vou entrar no detalhe aqui para não gastar muito tempo. E queria falar um pouquinho com vocês sobre essa taxonomia de cores para hidrogênio. Então, queria dizer que isso nós consideramos hoje inadequado. Então, nós não falamos hidrogênio verde, nem azul, nem cinza, nem turquesa. Por quê? Porque o que nos interessa é a descarbonização. E as cores são inespecíficas. E nós precisamos determinar e quantificar quanto CO2 é emitido na produção de hidrogênio. E isso não é advogado só pela Associação Brasileira do Hidrogênio. É também pela EPE, pelo Ministério de Minas e Energia, pelo Programa Nacional do Hidrogênio, pela Agência Internacional de Energia, pela IPHE, o Hydrogen Council, a ISO, que faz normas internacionais. Então, o Brasil se direcionando para hidrogênio de baixo carbono, hidrogênio de baixa emissão de carbono, ele se colocará em consonância com importantes órgãos do mundo que tratam do assunto. Veja, então, que atualmente se desenvolve no Brasil o Programa Nacional do Hidrogênio, inclusive, nesse programa está sendo também redigido um projeto de lei que o Executivo brasileiro proporá ao Congresso. Há outros projetos de lei já querendo iniciar a tramitação no Congresso nessa área. Há projetos também em estados, em municípios. Por exemplo, há cerca de 2 semanas atrás, a Assembleia Legislativa do Paraná criou uma comissão parlamentar para o hidrogênio renovável, priorizando o uso de biomassas no Estado. Dizem que tem um lugar lá do Paraná que só naquele lugar tem 4,5 milhões de porcos. Então, assim, rejeito para produzir hidrogênio, eu acho que não vai faltar. Entendeu? Importante também é o projeto Combustíveis do Futuro, né? Isso é recente no Brasil. Ele não menciona especificamente o hidrogênio, mas vários produtos que usam hidrogênio, então, por isso, ele é muito importante. Isso aqui é um círculo de fada, no São Francisco, aqui no Brasil, onde há emanação de hidrogênio natural, e aqui está explicado um dos mecanismos
que ocorrem nesse processo, onde rochas olivinas reagem com água, produzem magnetita, que nós somos riquíssimos nela, né? E como subproduto tem hidrogênio. Parte desse hidrogênio é consumido por organismos no subsolo, parte reage com outras rochas, e uma parcela enorme se acumula e, eventualmente, sai nesses círculos de fada. Eu, como entendo pouco de geologia, pude fazer algo que talvez geólogos que entendem muito não fariam. Eu procurei hidrogênio natural onde não tinha círculo de fada e achei. Então, agora está se estudando por que tem hidrogênio naquele local, e a provável razão é da existência de falhas geológicas por empurrão tectônico, que são falhas muito antigas, que ocorreram aqui há 1,9 giga-anos atrás. Veja, o mundo tem muitos lugares onde existem hidrogênio e metano abiótico. Em alguns lugares já há exploração, como no Mali. Em outros lugares, como Estados Unidos e Austrália, isso está surgindo com força agora. E veja bem, eu recém falei que a gente consome hoje no mundo 100 milhões de toneladas de hidrogênio por ano. Olha a quantidade que foi estimada de existência de hidrogênio natural no mundo. Uma pequena porcentagem dessa já pode servir o mundo durante centenas de anos. Então, a disponibilidade é muito grande. Bom, venho até aqui. Obrigado, era isso que eu tinha a trazer para vocês hoje. Muito obrigada, professor. Fazer uma pergunta também. O senhor mostrou que a primeira estratégia, né, de hidrogênio no Brasil foi lançada em 2005, 18 anos atrás. E queria perguntar se o senhor diria que agora chegou a vez do hidrogênio após 18 anos, após essa jornada, e caso o senhor diga que chegou a vez, o que faz o senhor acreditar que esse é o momento? Muito boa a sua pergunta, porque quando foi construído esse roteiro para a energia do hidrogênio no Brasil em 2005, se tinha a perspectiva que, eventualmente, o hidrogênio viria a representar um papel importante em todo o processo energético mundial. Hoje, o que entendemos é que isso é inexorável. Então, assim, não há mais dúvida hoje se o hidrogênio representará um papel importante nesse sistema energético mundial hoje. E tem muitas razões para isso, e algumas delas seriam, talvez, a principal, a motivação ambiental, né? Então, nós precisamos descarbonizar os nossos ambientes, e o hidrogênio é um mecanismo importante para essa descarbonização. Mas ele também é uma ferramenta de neoindustrialização, uma nova indústria do século XXI que tem características diferentes daquela perdulária do século XX que eu comentava agorinha mesmo. E a outra razão para isso é que, num momento em que se precisa cada vez mais de energia, que as principais fontes de energia utilizadas hoje deterioram o planeta.
nós temos um elemento energético que é, ao mesmo tempo, um combustível primário e um vetor energético tal qual a eletricidade, que está disponível em qualquer lugar do planeta. Essa disponibilidade é que é importante. Nós podemos usar biomassas, nós podemos usar água. Então, essas razões conjuntamente é que criaram essa inexorabilidade atual para a participação do hidrogênio na matriz energética mundial. Excelente, professor. Vamos passar agora, então, Ricardo, por favor, a sua apresentação. Biocombustíveis já são uma realidade e, na verdade, quando a gente pensa, inclusive, em etanol, né, de primeira, de segunda gerações, tem cada vez mais assumido novas formas, né, diversificado aí o seu uso. Então, por favor, apresenta aí para a gente. Obrigada. Com certeza. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui. Agradeço ao Britian pelo convite. Realmente há um link muito grande entre todos os assuntos que a gente falou até aqui. E não há como não se empolgar com o futuro das energias renováveis. São tantas rotas diferentes hoje. Eu estou há uma década aproximadamente no mercado de açúcar e etanol. No início dessa década só se falava em etanol para carros e ciclo Otto, paridade na bomba versus gasolina. E, recentemente, eu me formei em engenharia química, comecei na produção, mas já estou há muitos anos na área comercial. No último ano, eu diria, eu estou tendo que estudar química de novo, voltando para os livros, porque são tantas rotas, quantos carbonos tem a querosene, metanol para bunkers, que a gente pode falar daqui a pouco, amônia, etanol como fonte de carbono para e-fuels. Então, no escritório, a gente costumeiramente se vê discutindo química novamente, o que é muito bacana. Eu vou começar falando do etanol na sua demanda atual, mais relevante, que é a matriz de transportes terrestres, mas depois explorar também um pouquinho do que se fala de etanol olhando para frente. Brevemente, sobre a BP Bunge, nós temos 11 usinas em 5 estados brasileiros, moemos 32 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, produzimos 1,7 milhões de toneladas de açúcar, maior parte dele para exportação, 1,7 bilhões de litros de etanol, maior parte dele para mercado interno, mas também incrementando as exportações de etanol, e 1,4 mil gigawatt-hora de energia elétrica a partir da biomassa. Nossas usinas, temos 3 usinas em São Paulo, uma no Mato Grosso do Sul, o que a gente chama de Cluster Sul, 4 usinas em Minas Gerais, nosso Cluster Centro, 2 usinas do Goiás e uma no Tocantins, como a gente denomina aí o nosso Cluster Norte. Tá? Começar, então, com demanda de etanol para a matriz terrestre e como é que o etanol tem sido um protagonista nessa descarbonização. Esse é o grande indicador, quando a gente fala de etanol, é olhar a demanda de combustíveis no Brasil, toda ela. Né? A gente chama de ciclo Otto, que seria gasolina, etanol hidratado, mais GNV, e ela vai muito bem. A gente vê que depois da pandemia, em 2020, onde se dirigiu muito pouco, a retomada tem sido muito intensa. A demanda recorde por combustíveis terrestres no Brasil, o ciclo Otto, foi em 2022 e repete um crescimento muito forte aí de 5,5% ao ano em 2023. Então, quando a gente fala Brasil, demanda por combustíveis nos carros, é um número muito robusto, crescendo e em níveis recordes. Se a gente olhar só etanol, também em nível recorde, mas você percebe que o gráfico já não é tão intenso quanto era o gráfico anterior. Né? A gente se aproxima de uma demanda que a gente classifica como pré-pandemia. 2019 foi um ano de ouro para etanol, a demanda muito forte, uma participação muito grande na matriz terrestre. Aí, depois da pandemia, demorou um tempo para voltar ao mesmo nível de 2019. Tá? Aqui a demanda total de hidratado nas bombas, anidro misturado na gasolina, mercado interno e mercado externo, ou seja, a demanda total de etanol. Então, ela se aproxima do recorde, cresceu nessa década, mas não tão intensamente quanto a retomada no ciclo Otto. E aí a gente pode olhar, nesse gráfico aqui, a participação do etanol nessa demanda ciclo Otto. Parte de cima, etanol total
Então, o etanol tem representado entre 50% a 60% da matriz de transporte terrestre ciclo-Otto, né, excluindo o diesel. E se olharmos só o hidratado, 20% a 30%. Numa década, ela vem de lado, né? Não tem mostrado um crescimento nessa participação, um vai e vem entre 50% e 60%. Aqui tem que dividir em dois olhares, né? O olhar da oferta e da demanda. Nem todo ano o Brasil produz o máximo que ele pode de etanol, seja por clima, seja porque as usinas podem direcionar o caldo da cana para mais açúcar ou para mais etanol. Então, dependendo, é uma flexibilidade, é uma vantagem, é uma resiliência do setor brasileiro. Outros países não têm essa flexibilidade. Então, nos últimos 3 anos, o mercado de açúcar em déficit tem uma remuneração muito melhor do que o etanol. Então, as usinas direcionam o seu mix para máximo açúcar, mínimo etanol. Então, não tem como o etanol disputar um market share com gasolina tão elevado. Também pode ter problemas de clima. O Centro-Sul, no Brasil, passou por 2 anos muito difíceis de clima. Falávamos aqui do quase apagão. Acho que foi excelente ponto do Gabriel. O Brasil saiu do pior cenário para o melhor cenário no intervalo de 1 ano. A pior seca dos últimos 50, muita gente falou do século, para a maior chuva e reservatórios transbordando. Então, o clima é outro fator que pode diminuir a produção, mas não é só isso. Tá? O etanol passou por um 2022 muito difícil e um 2023 até setembro muito difícil por conta da desoneração da gasolina. Não aconteceu só no Brasil, aconteceu no mundo. O combate à inflação fez com que vários países acionassem as suas alavancas. No Brasil, a gasolina o fóssil era mais tributado que o renovável e houve uma desoneраção muito mais acentuada na gasolina no ano de 2022, que perdurou em direção a 2023. Isso fez com que o consumidor visse uma gasolina vindo de R$ 7,00 na bomba para R$ 4,00 na bomba e ficou insistentemente virado em direção à gasolina, teimosamente abastecendo com gasolina até o mês de setembro, quando mostra finalmente uma virada ao que é um padrão normal de consumo. Então, essa desoneração da gasolina atrapalhou bastante essa participação em 22 e 23. Tá? Descarbonizar não é manter o gráfico anterior de lado, certo? Descarbonizar é vir daqui a alguns anos nesse evento e mostrar uma linha ascendente de participação de renováveis. Um dos programas muito importantes para esse aumento da fatia do renovável na matriz energética brasileira é o RenovaBio. Nasceu aí de 19 para 20. Esse gráfico é fantástico. A primeira linha mais clarinha, mais acima, são as primeiras metas do programa RenovaBio e da participação dos renováveis, crescentes, começando em 41 milhões de créditos, indo até 95. Lembrando, RenovaBio, quanto mais combustíveis fósseis as distribuidoras vendem em um ano, maior é o compromisso das distribuidoras de comprar CBIOs de quem produz renovável. Okay? Então, quanto mais gasolina se vende, no outro ano, mais CBIO eu tenho que comprar. De forma que eu começo a repassar o preço do meu CBIO na gasolina e eu taxo o fóssil a favor do renovável. E aí, várias revisões, ano após ano. Se vocês olharem a tendência, a última curva, a azul mais escura mais para baixo, ela está quase ficando flat, né? Quase de lado. E se olharmos a meta para 2024, de quase 39 milhões, é menor do que a primeira meta. Também aqui vale dividir o assunto. O primeiro ano de estreia do RenovaBio foi um ano de pandemia. O Brasil parou de dirigir. O setor viu com razão de haver uma revisão na meta. Não havia tanta demanda por combustíveis. Mas as metas são revisadas todas, não só do primeiro e do segundo ano. Outro ponto, preço. O CBIO hoje negocia começou em R$ 25,00, R$ 50,00, chegou a um pico de R$ 200,00, hoje está em R$ 100,00 o CBIO.
costumeiramente, para quem está no setor, se o CBIO vai para R$ 150, R$ 180, é muito comum headlines na mídia, distribuidoras vão para Brasília, para a ANP, pedindo revisão das metas, não conseguem cumprir as metas, mesmo havendo superávit de CBIOs. Ou seja, o mercado, de alguma forma, reage muito negativamente se o CBIO se aproxima aí de R$ 150 a R$ 200. Eu estava olhando hoje, na minha vinda para cá, o mesmo crédito de carbono na Europa é negociado a 83 euros hoje. O mesmo, representa 1 tonelada de CO2 não lançada na atmosfera. Isso passa de R$ 400. Então, o CBIO ele tem que ser um driver de crescimento do setor. Ele não pode caminhar para uma meta flat de lado, né, sem crescimento, onde ele seja um contribuidor marginal para o produtor de etanol. Ele deveria ser um driver de expansão do setor, que era mais a cara da primeira curva do que da última curva. Dito tudo isso, é um programa importantíssimo, porque regulamenta, é meritocrático em direção aos renováveis, mas não é um caminho sem resistências ou turbulências, ok? Fechando essa primeira parte da matriz terrestre, né, alguns comentários. Há um potencial para uma participação ainda maior do etanol no cicloto, nós vimos, já foi 60%, hoje está em 50%. O RenovaBio poderia ter metas mais arrojadas e têm sido revisadas. Há espaço para mais etanol no mercado global. Tradicionalmente, o Brasil, são 2 grandes mercados de etanol no mundo, Estados Unidos e Brasil. E aí são vasos comunicantes. Na safra brasileira, o Brasil exporta um pouco de anidro para os Estados Unidos misturar na gasolina. Na entre-safra brasileira, os Estados Unidos exportam um pouco para o Nordeste. Isso é natural. Durante vários anos, o mercado europeu ficou dormente, e nos últimos 2 anos, a Europa começou a importar bastante anidro brasileiro para misturar com a gasolina. O Reino Unido aumentou a mistura de E5 para E10. Nós exportamos os nossos primeiros navios de etanol para a Inglaterra no ano passado. Depende um pouco de preço de gás natural, guerra da Rússia, Ucrânia, as safras locais, mas esse fluxo ligou. França mostra mais consumo de etanol, o E85, na bomba pelos franceses. Então, o globo também começa a ter uma demanda por etanol. Índia, tradicionalmente um produtor 100% açúcar, com sobras de açúcar subsidiadas sendo vendidas para o mercado, ao mesmo tempo que importava a maior parte do seu petróleo para o consumo de combustíveis. A Índia virou a chave, é uma mudança estrutural no mercado. Lançou um programa de etanol. Saiu de uma mistura que durante décadas foi 2% a 3%, para 5%, para 10%, já está misturando 12%, deve chegar aos 20%. Tá? Bom, existe uma lição de casa do setor. Etanol é uma commodity, tem que ser competitivo. Então, o Gabriel falou sobre não construir seu business case em cima de subsídios, o setor pensa da mesma forma. Então, como protegermos de adversidade climática através de irrigação, aumentar a produtividade do canavial. O Brasil tem, esse ano, a melhor safra da história de cana-de-açúcar, se investiu muito no canavial nos últimos 2 anos. Mix de produção entre açúcar e etanol, já falei, redução de custos, automação, principalmente na área agrícola. Hoje se planta cana hands-off, sem a mão do operador, se colhe cana hands-off, manejo de cana de variedades, biofertilizantes. Nós, na BP Bung, já reduzimos em 70% o consumo de fertilizantes nitrogenados de origem fóssil. Estamos construindo biofábricas de fertilizantes. E outro fator que ele torna a expansão mais complexa é a competitividade de soja e milho versus cana. Da pandemia para cá, a soja triplicou de preço, o milho triplicou de preço, está voltando um pouquinho, e a cana se viu num dilema para conseguir área para plantar versus soja e milho. Fatores externos, precificação da gasolina, apenas a tributação correta, né? Agora voltamos à tributação original, paridade internacional. Por meses e meses e meses, o Brasil muitas vezes tem gasolina abaixo da paridade internacional. Ela não precisa estar acima
basta que ela esteja na paridade internacional. Um consumidor sensível à paridade, talvez vocês aqui da sala e a maior parte dos brasileiros ainda fazem a conta dos 70%. Ah, está 75%. Eu vou abastecer com gasolina, por que 75%? Né? O que seria preciso para que se abastecesse em paridades mais altas? E a mistura de anidro na gasolina, que é o link para o meu próximo quadro, que já foi falado aqui, o combustível do futuro. É um projeto de lei anunciado na metade de setembro. Eu adoro o logotipo do combustível do futuro, porque ele traz um avião, ele traz um navio, além do que a gente mais pensa, que é etanol no carro e biodiesel no diesel. Né? E aí ele envelopa vários programas, como o professor comentou e o Gabriel também. Ele tem como objetivo estimular combustíveis sustentáveis. Ele trata de novos limites na mistura de anidro à gasolina. O Brasil mistura 27% na gasolina. Tem estudos para se misturar 30% na gasolina. Estados Unidos mistura 10%. Acabei de falar que a Índia está rumo a 12%, querendo chegar em 20%. Então, o Brasil é protagonista. Ele começa a regular a captura e estocagem geológica de CO2, Carbon Capture and Storage. A pegada de carbono foi falado na discussão anterior. O etanol de cana tem uma pegada de carbono menor que o etanol de milho. Os Estados Unidos estão investindo, através de um incentivo do governo americano chamado IRA, Inflation Reduction Act, para fazer CCS. À medida que os Estados Unidos já estão investindo em capturar carbono, ele passa a ter uma pegada menor do que o etanol de cana. Só que a gente tem a vantagem, como país, porque se nós investirmos em CCS, novamente passamos à frente do etanol de milho. E o etanol brasileiro pode ter uma pegada de carbono negativa. Ela é medida em CI, a gente fala CI para todo lado. O Brasil tem uma possibilidade de ter um etanol com CI negativo. Pela primeira vez, o Brasil coloca algum número em SAF. Quem é do setor fica ouvindo falar em SAF o tempo todo. Japão quer misturar 10% de SAF até 2030. Estados Unidos, a primeira planta piloto de SAF começa a rodar em janeiro ou fevereiro para consumir o equivalente a uma usina pequena de etanol brasileira, uma das nossas 11. Esse projeto dando certo durante 2024, para 25 e 26, sai uma planta nos Estados Unidos do tamanho de uma BP Bung inteira e outra no Japão. Apenas para falar de um fluxo de projetos relacionados à SAF, e o Brasil coloca números já, 1% a 10%, entre 27 e 37%. Acontece que 2027 é amanhã. Para você produzir mais etanol, você tem que ter mais área, tem que plantar cana. Então, é longo o ciclo, e essas metas já estão amanhã, na minha visão. E aí, para fechar, um Programa Nacional de Diesel Verde, uma regulamentação dos combustíveis sintéticos, que são os e-fuels. Né? Uma vez que eu tenho fonte de carbono, eu monto o meu Lego, o meu combustível que eu quiser nas minhas biorefinarias. E esse é um pouco do combustível do futuro. E para fechar, descarbonizar terra, ar e mar. O etanol já é protagonista, pode ser mais protagonista no Brasil e lá fora. O Brasil e o mundo já têm projetos para SAF, para descarbonizar o ar, e o etanol vai ser parte da solução, não é a única. A Europa, por exemplo, no Food versus Fuel, pretende usar óleos vegetais reciclados, mas Japão e Estados Unidos deverão ir na rota alcohol to jet. E aí poderíamos falar de bunkers, né? Combustível marítimo. E aí tem a rota do metanol, a rota da amônia. Ontem saiu na mídia a rota de etanol, como ele já é presente. Então, muito amplas as possibilidades. As usinas têm um CO2 puríssimo da fermentação. A fermentação gera CO2. A vantagem do CO2 das usinas é que ele é puríssimo. No ar aqui tem CO2, tem CO, tem outros componentes, e na usina é puríssimo. Será que no futuro nós vamos ver biorefinarias pequenas ou médias ao lado das usinas capturando esse CO2 puríssimo? Pode ser. Então, assim, fechando, muita confiança no setor sucroalcooleiro como protagonista, acreditando em múltiplas rotas.
É isso aí. Obrigado. Ricardo, muito obrigado. Nossa, tanta informação. E eu tenho certeza que eu já vou abrir para perguntas aqui da plateia, mas deixa eu só fazer uma perguntinha dentro do que você falou ali dos 70% da conta, né, que o brasileiro faz sobre o etanol. Como é que vocês veem o comportamento do consumidor? Porque a gente está falando tanto de descarbonização e de que cada um tem um papel a desempenhar, e tem o consumidor numa realidade socioeconômica brasileira que faz, né, botar na ponta do lápis e fazer essa conta. Vocês estão vendo uma mudança no comportamento do consumidor ou não? A gente viu uma mudança para pior, vamos dizer assim, do ano passado para cá. Primeiro, nós não somos inocentes, né? Fazer conta faz parte, certo? O etanol é uma commodity e tem que competir com as suas próprias pernas. O que tem de iniciativa de redução de custo num grupo como o nosso, na área agrícola, para fazer mais com menos, para a produtividade agrícola, para ter um etanol mais barato, eu diria que a maior parte do CAPEX e da inovação está até direcionado para lá. Então, o primeiro ponto tem que ter essa racionalidade no preço. E, principalmente no mercado de massa. Do ano passado para cá, como o consumidor, toda vez que você tem uma oneração, aumento de carga tributária ou redução, você desloca o comportamento do consumidor. O deslocamento que a desoneração da gasolina causou na mentalidade do consumidor brasileiro do ano passado, julho do ano passado, para cá, foi brutal. Nós ficamos... o etanol vem caindo, né? Ele chegou o preço do etanol chegou a valer mais que R$ 4,00 por litro, baixou para R$ 2,00 por litro na usina, 3 nos postos. A paridade veio de 80% para 60%, para 55%, e o consumidor brasileiro, até o mês de setembro, teimosamente abastecendo com gasolina. Então, a gente tem várias curvas de elasticidade. Ano de 2022 e, principalmente, 2023, totalmente fora do normal. Então, o etanol precisou ir para 55% para talvez causar o impacto que 60%, 62% causasse, não tivesse havido essa desoneração. Acreditamos que voltou, tá? Por ter ficado tão mais barato. Tem vários fatores, né? Diferença absoluta de preço, o primeiro número conta muito. É muito ruim quando é 499, né? O 4 marca mais. Então, assim, podemos fazer campanhas, mas eu diria, para resumir, somos conscientes que temos que ser competitivos, mas é muito ruim quando há um desbalanceio, como aconteceu no ano passado. Não posso perder esse gancho, porque não só esse efeito destrutivo dessas distorções de preço e de carga tributária, ele é imediato, mas ele é muito duradouro. E não é só o etanol. A gente vê a mesma coisa com o gás natural, o GNV. A gente vê a mesma coisa com o próprio biometano. O biometano também sofreu da mesma forma, né? Então, efetivamente, quando você tem uma distorção dessa, seja no preço da commodity, através de um subsídio direto de preço, né? Ou seja, através de uma redução de carga tributária, que é um subsídio para o combustível fóssil, né? Isso causa um efeito devastador na indústria, né? E assim a gente, poxa, mas é bom, né? A gente pagava R$ 7,00, R$ 8,00, passamos a pagar 5, é bom, né? Na gasolina. Não, não é bom. Assim, pode ter um efeito imediato de alívio, mas foi uma conta que no ano passado, nos 6 meses do ano passado, foi uma conta de 50 bilhões de reais, e essa conta ela vai chegar, né? Esse dinheiro ele tem que sair de algum lugar. Então, assim, não é bom. As pessoas falam, mas, Gabriel, você é contra o preço baixo da gasolina, você é... Assim, não, cara, assim, tem um efeito prejudicial que é muito pior do que essa questão de um efeito no consumidor final, lá de acesso. Tem outras maneiras de se fazer isso, né? Aí é uma questão de política de governo, de, enfim, acesso, etc. Tem outros mecanismos que têm que ser across the board, né? Ou seja, ele tem que amparar todos os energéticos da mesma... E dá para fazer, não é complicado. E sobre mecanismos de financiamento da transição energética, tem o 4º painel hoje, viu, gente? Fiquem aqui. Olha, temos perguntas lá. A primeira, por favor.
Obrigado. Me chamo Manuel Fernandes, sou da KPMG, tenho um papel de responsável por área de energia e recursos naturais para Latinoamérica. 3 painéis espetaculares no assunto que é de minha preferência atual, assim, onde eu mais dedico tempo. E nesse papel de energia, eu fui para a Índia semana passada e tive a oportunidade de encontrar o ministro de óleo, gás e urbanismo, enfim, ele tem lá um papel mais amplo. E a gente sabe que agora no G20 foi lançado aí uma iniciativa de biofuels envolvendo Brasil, Índia e Estados Unidos. Então, assim, eu conversei um pouco com o ministro falando do que a gente faz aqui. Nosso programa de álcool tem 50 anos quase, alta produtividade, o que pode ser um caminho, mas acho que tem outras coisas aqui. Aí eu queria ouvir de vocês um pouquinho como que vocês veem essa iniciativa, como isso pode acelerar, talvez, alguma desses temas, né, para a construção de mais facilities, expansão de produção. Hidrogênio, a gente tem o que deve ter quase uns 35 bilhões de projetos aí em memorando de entendimento, mas quando é que isso sai do papel? Né? Então, entender um pouquinho o que pode ser essa iniciativa do G20 para nós aqui, como nós podemos apoiar. Se eu puder começar, há muito interesse, já há muito tempo, que o etanol se tornasse uma commodity mais globalizada, né? Claro que há uma... Se vocês colocar como um país de destino que não produz etanol, você criar um mandato para misturar etanol na tua matriz, você pode ficar preocupado com uma dependência, né, externa, que pode depender de clima, de mix de açúcar, etc. Então, os Estados Unidos, grande produtor, Brasil e Índia, naturalmente vão ter misturas maiores. Mas isso não quer dizer que não esteja acontecendo a conexão entre os mercados. Eu dei o exemplo aqui do Reino Unido, que aumentou de E5 para E10, e a gente começou a exportar etanol para lá. De novo, não é a única fonte, né? Você pode misturar biocombustíveis em geral, pode ser etanol do milho, do trigo, de diversos países. E aí, só para dar o exemplo da Índia, e passo para os meus colegas, a Índia, como eu falei, uma das principais mudanças estruturais, subsidiava a produção de cana, acumulava quantidades enormes de açúcar e subsidiava a exportação, enquanto importava um monte de petróleo. Então, é um ganha-ganha para a Índia. Mas, nesse ano, é um teste. A tentação agora, a Índia está com pouquíssimo açúcar. O preço do açúcar está super alto, está 27 centavos por libra-peso na Bolsa, vindo de 17. Então, uma alta fortíssima de açúcar. A Índia precisa ser resiliente e não rasgar o programa dela de etanol, porque ela está com um preço de açúcar muito alto. Então, é o que a gente falava, dores de curto prazo, dores que eu digo alguns spikes de preço de curto prazo, trazem projetos para corrigir o problema no longo prazo. Então, esse é um exemplo, né? Nós acreditamos que a Índia vai manter, ela está incentivando, mas é um exemplo de como isso, às vezes, pode passar por alguma turbulência. Tá bem, veja bem, hoje no Brasil, você mencionou aí um número de investimento que está muito associado com uma influência de países que são grandes produtores de eletrolisadores, quer dizer, eles investiram durante décadas na produção de eletrolisadores e eles têm um papel comercial legítimo deles, né? Agora, de influenciar países nessa nova investida do hidrogênio no mundo, a produzir hidrogênio a partir da eletrólise da água. Então, nós achamos que isso é um caminho possível, que deve ser desenvolvido. Desses vários projetos que você mencionou, o número aqui no Brasil, alguns eu acho que vão, sim, se desenvolver bem, mas tem um ponto importante aí que nós temos que ver, é que o Brasil tem possibilidade de produzir hidrogênio em larga escala, com tecnologia própria e com custo menor, usando biomassas de rejeito. Então, eu acho que é um momento
que essa questão da eletrólise da água deve ser acolhida e explorada, mas que o desenvolvimento subsequente no Brasil deve ter uma base forte em biomassa, biogases e etc. Eu tive na Inglaterra, ano passado, no Congresso Mundial de Biogás, e ficou muito claro a relevância do Brasil, né, até nas apresentações que a gente viu lá, mas é evidente que diversas outras regiões do mundo estão investindo muito em biogás. Então, a Europa ela faz 1.000 plantas de biogás por ano há 10 anos. São 10.000 plantas de biogás na Europa. Né? Os Estados Unidos fizeram 275 plantas de biometano nos últimos 4, 5 anos, e tem já projetos de fazer mais 250. Quer dizer, então, a coisa está acontecendo. Né? Índia, Indonésia, várias regiões também com potenciais muito grandes. Mas o que eu vejo que está acontecendo lá fora é uma movimentação muito forte nos Estados Unidos, né, com um programa pesadíssimo. O IRA está chegando aí em 800 milhões de dólares já. A Europa, com o programa, né, o Green New Deal, lá são 80 bilhões de dólares por ano até 2040. Assim, é muita grana que está entrando nesse mercado. E a gente aqui, por enquanto, está chupando o dedo. Estamos discutindo, tem 35 projetos de leis rodando, mais ou menos falando a mesma coisa a todo mundo. Então, acho assim, na sua pergunta, como é que a gente se posiciona no G20? Assim, a gente tem que se posicionar. Hoje, a gente não tem nada para falar. O que está acontecendo são iniciativas privadas. Então, é a Bunge, é a Raizen, enfim, é a Tereos, são outras empresas no setor sucroalcooleiro, no setor de biogás é a Urca, a MDC, são empresas, né, a GEL. Cara, são as empresas que estão fazendo, com grana do bolso. Né? E não existe um mecanismo de incentivo, de novo, não estou falando de subsídios, mas estou falando de políticas públicas que incentivem e que a gente possa demonstrar lá fora que, assim, que a gente está no jogo para valer. Né? E não que a gente vai importar essa tecnologia e importar essas soluções, que é o que hoje se fala. Hoje a gente está... A direção que o país está seguindo é da importação de soluções, e com imposto zero. Né, como é, por exemplo, o carro elétrico, que desde 2016 tem imposto de importação zero, né, em detrimento de tecnologia nacional do veículo etanol ou a GNV e biometano, por exemplo. Isso é uma política pública interessante? Complementar o que você falou, Gabriel. Tive uma reunião interessantíssima 2 semanas atrás, onde uma delegação japonesa trazia um programa ainda sendo finalizado de financiamento por bancos japoneses para etanol de primeira geração para SAF no Japão. Porque eles já estão vendo que, para chegar em 10% em 2030, se faz a conta para trás, precisa de etanol safra que vem. Mas o etanol tem a sua demanda, então não é fácil você chegar e você vai causar um choque de preço que você não quer. Então, importando soluções, e a solução, às vezes, vindo de fora. Né? O Japão já vindo financiar etanol 1G, achei ótimo, porque nem está pedindo alguma coisa muito complexa para o programa de SAF deles. E o Brasil ainda recém botou no papel ali o combustível do futuro. Então, temos alguns passos para caminhar aí. Pessoal, tem tempo para mais uma pergunta. A gente vai precisar encerrar o painel em seguida. Eles estarão disponíveis, viu? Logo após aí para mais dúvidas. Acho que lá atrás. Oi, bom dia. Sou Marcos, da Aeon Holdings. Sou responsável por recursos naturais no Brasil. E esse dado da conta dos 70% mostra para a gente um pragmatismo de curto prazo do mundo, que é um negócio que não faz muito sentido. Né? Então, por que a gente faz conta de 70% para encher o tanque do nosso carro? Né? Vai mudar 20, 30 reais, né? Se a gente não faz esse investimento na pessoa física, pensando em usar uma fonte de energia renovável no nosso dia a dia, quanto mais esperar das corporações, dos governos e tal. E, nesse sentido, eu queria perguntar para o professor Paulo justamente uma das aplicações mais idealizadas do hidrogênio é ele substituindo o fio para a transmissão de energia elétrica. Né? Então, energia elétrica virar commodity em forma de amônia ou de hidrogênio de baixo carbono, né, corrigindo aqui,
A minha curiosidade é se a gente já fez alguma conta de quanto custaria esse megawatt, por exemplo, na Europa, onde a gente tem um custo histórico aí de 50 euros por megawatt-hora, depois da guerra da Ucrânia, alguma coisa em torno de 100 e poucos euros. Como é que a gente estaria nessa competitividade dessa conta de chegada, que eu não sei se a gente deveria fazer, mas a gente faz, aí, como disse o André. Obrigado. Tá bem. Veja bem, o seu raciocínio continua centrado na produção do hidrogênio a partir de eletrólise, não é verdade? Então, veja bem, hoje, o que nós produzimos de hidrogênio a partir de eletrólise no mundo é uma porcentagem muito pequenininha, né, se comparado com o total. A projeção que nós temos para o futuro, ela poderá esbarrar em capacidade de fornecimento de eletrolisadores. Então, eu diria o seguinte, o raciocínio sobre perspectiva futura do hidrogênio, baseado no uso de eletrólise da água para sua produção, é um raciocínio muito eurocentrista e que é feito dessa maneira por uma falta de possibilidade de outros métodos de produção lá mesmo e também por uma questão de soberania tecnológica. Ou seja, eu produzo eletrolisadores, eu quero que o mundo inteiro use eletrolisadores, entende? Então, existem países como o Brasil, Chile, Uruguai, Costa Rica, Marrocos, Egito e outros do Oriente Médio, que são vistos como muito importantes para isso, mas nós temos que considerar o seguinte, se hoje nós vemos 50 kWh por quilo de hidrogênio produzido, mas são também 9 quilos de água por quilo de hidrogênio produzido, entende? Então, essa água pode ser água de rejeito tratada, pode ser água dessalinizada, como tem em vários projetos em andamento, mas tem a questão do que fazer com a salmoura. Então, eu preferiria que, para o Brasil, a discussão de produção de hidrogênio para fins energéticos em larga escala fosse, sim, feita com base em utilização de eletrólise da água em alguns lugares específicos do Brasil, que são muito bem dotados para isso. Mas, para o Brasil como um todo, nós temos que considerar a biomassa de rejeito e de manejo e os combustíveis fósseis com sequestro de carbono, porque isso nos dará quantidade, velocidade e preço menor quando estamos num processo de abertura de mercado e o preço é muito importante. Tá bem? Posso fazer um comentário rápido? Ninguém coloca, professor, nessa conta o custo dessa água. Não tem em nenhum business plan de nenhum projeto de hidrogênio a partir de eletrólise o custo da água. A água é de graça. Eu vou lá, eu pego o quanto que eu quiser, destruo essa molécula, produzo meu hidrogênio, vou vender por $50 o quilowatt, legal. Mas é um recurso. Cadê o custo da água? E as externalidades negativas que isso nós temos que ser muito cuidadosos, porque não cabe a nós fazer assim uma apologia contra o uso da eletrólise da água, porque o Brasil é rico em energias renováveis e essa pode ser, sim, uma vertente para produção de hidrogênio. Mas, às vezes, surgem coisas meio esdrúxulas. Um dia desse, eu estava discutindo com uma empresa que quer montar, e já está projetando montar, uma unidade grande de produção de hidrogênio a partir da eletrólise da água.
Aí eu perguntei, e a água que você vai usar? É de rejeito e de manejo? Como é? Ele falou, não, não se preocupe, nós temos um grande aquífero aqui debaixo. Aí eu falei, peraí, usar água de aquífero para esse fim é a mesma coisa que cortar a árvore da Amazônia para usar biomassa para algum fim. Então, aí a pessoa se conscientizou e viu que, efetivamente, ele tem que buscar água de rejeito, retratar, e é isso que ele está fazendo agora. Então, assim, nós não podemos ser contra, isso é viável, isso é possível, mas nós temos que estar atentos. Bom, gente, queria agradecer a todos pela presença, pela participação, professor Paulo Emílio, Ricardo, Gabriel, pela verdadeira aula que nós tivemos aqui, e avisar que a gente vai ter um intervalo agora do almoço e voltaremos 2h15. Obrigada.